Olá vocês! Iremos começar com matemática básica, potenciação. Então sejam todos bem-vindos com o professor Tio Rafa Viana, com uma revisão de potenciação, função exponencial e uma introdução ao logaritmo. Vamos lá! Potenciação. Você tem que ter na cabeça uma noção do que seja. Então botei um exemplo aqui, 5 ao cubo. Então 5 é a base e 3 é o expoente. Então 5 ao cubo, 125. Mas por quê? Então 5 ao cubo é a mesma coisa do 5 3 vezes e multiplicá-los entre si. 5 vezes 5 vezes 5. O que é que determina a quantidade de vezes que se repete? O expoente. Então 5 vezes 5 vezes 5, 125. Então, algebricamente, nós podemos representar potenciação com A elevado a N. A chama-se de base, N de expoente. A base jamais pode ser igual a zero. Sempre tem que ser diferente de zero. Então, 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. Por definição de potenciação, qualquer número elevado a 1 repete a base. Então, 3 elevado a 1, 3. 5 elevado a 1, 5. Então, quando o expoente for 1, repete a base. Por definição, 7 elevado a 0, 1. Ou seja, qualquer número elevado a 0 sempre será igual. Nós temos agora algumas regras ou propriedades de potenciação. Para melhorar, coloquei na frente exemplos. Então, nós trabalhamos neste instante que qualquer base elevada a 1 é a mesma base, o mesmo valor. Qualquer número elevado a 0 sempre será 1. Bote isso na sua cabeça. Exemplo, 5 elevado a 1, 5. 9 elevado a 0, 1. Multiplicação de mesma base. Repete a base e somos expoente. Então, m mais n está aqui. 2 à quinta vezes 2 ao cubo. Repete a base e somos expoentes. 5 mais 3, 8. Já na divisão de mesma base, você irá repetir a base e subtrair os expoentes. 5 à sétima dividido por 5 ao cubo. Então, repete a base 5 e subtrai 7 menos 3, 4. A próxima propriedade é potência da potência. Repete a base e multiplica os expoentes. 7 ao quadrado, entre parênteses, elevado à quarta. Então, quando tem um parênteses, você faz a mesma coisa do que eu acabei de falar. Repete a base e multiplica os expoentes. Então, 2 vezes 4, 8. Nos próximos exemplos, irei mostrar a potência da potência sem parênteses. Então, uma fração elevado a um único expoente. Subtende que o numerador vai ser elevado a m e o denominador também vai ser elevado a m. Lembrando que o denominador tem que ser sempre diferente de zero, para que possa existir uma fração real. Então, 3 à quarta, ou 3 quartos elevado ao quadrado, é 3 ao quadrado, assim como 4 ao quadrado, que fica 9/16. Potência com expoente negativo, esse menos mostra que você irá inverter a base, ou seja, vai colocar a base no denominador da fração. E o expoente, ao ser colocado embaixo, fica positivo. Então, esse expoente negativo simplesmente é para você inverter a potência, botar no denominador. E sempre no numerador, na parte de cima da fração, sempre será 1. Exemplo, 2 a menos 4. Então, você inverte, bota embaixo 2 à quarta, que é 16. Em cima sempre será 1. Aqui, ó, A elevado a m sobre n. Quando o expoente for fracionário da potência, você vai colocar dentro de uma raiz. Então, quem está no sol fica na sombra, dentro da raiz. Quem está na sombra fica no sol, no índice da raiz. Então, A elevado a m sobre n é a mesma coisa de raiz enésima de A elevado a m. Exemplo, 8 elevado a 2 terços. Então, quem está no Sol
fica na sombra, juntamente com a base 8. E quem está na sombra, fica no Sol. Então, você pode ler aqui como raiz cúbica de 8 ao quadrado ou raiz cúbica de 64. Que também pode ser fatorado e você irá mostrar o mesmo valor com a nova nomenclatura. Exemplo. Calcule x igual 5 vezes 10 a oitava vezes 10 a menos 3. Então você está vendo que aqui tem base 10, base 10. Quando tem a mesma base e quando há multiplicação, você repete a base e subtrai o expoente. Mas aqui eu peguei e botei 10 a menos 3 e representei como fração. Para mostrar que o expoente é negativo, é só inverter e botar embaixo. Aí eu conservei o 5 e o 4. Então fica 5 vezes 4, que dá 20. E 8 menos 3, que dá 5. Repete a base. Então fica 20 vezes 10 a quinta. Ou você pode representar que 20 é o produto de 2 vezes 10. Como aqui é base 10 e aqui é base 10, aqui subtendo que tem 1 no expoente. Então fica 1 mais 5, 6. Então o resultado desse exemplo é 2 vezes 10 a sexta ou simplesmente 2 milhões. A letra O, você está vendo que é menos 2 terços ao quadrado. Como o expoente é positivo e a base está entre parênteses, fica positiva a potência. Então fica 4 nonos. Menos 2 terços elevado ao expoente negativo. Tu inverte e mantém um sinal negativo aqui. Mas como está ao quadrado entre parênteses, fica positivo. 9 quartos. Agora, menos 2 elevado a menos 2 sobre 3. Você inverte. 2 a menos 2 fica 1 sobre 2. E o 3, como já está embaixo, você irá multiplicar pela potência. 2 ao quadrado, 4, vezes 3, 12. E o menos permanece. Menos 2 sobre 3 elevado a menos 2. Então, 3 a menos 2 fica 1 sobre 3 ao quadrado. Invertendo, o 3 sobe e 1 fica embaixo. Então, 3 ao quadrado, 9, vezes 2, 18. Ao sinal de menos, menos 18. Como 1 está no denominador, descarta. Subtende aqui que já tem um 1 no denominador, do menos. Olha que coisa linda. Potência da potência sem parênteses. Você começa a resolver essa potência da potência da potência de cima para baixo. Você vai elevar 2 ao quadrado, fica 4. Repete, 2 ao cubo. Que está aqui, ó. Agora, 2 ao cubo, a quarta, tu resolve. 3 à quarta, 81. Então, a resposta final é 2 elevado a 81. Olha essa. Raiz cúbica de raiz quadrada de 64 vezes 2 elevado a menos 3, dividido por 2 ao cubo ao quadrado, dividido por 2 ao cubo ao quadrado entre parênteses. Eu botei essa para você visualizar a diferença da potência com parênteses e da potência sem parênteses. A potência com parênteses, tu multiplica 3 vezes 2, 6. E potência da potência sem parênteses, tu eleva 3 ao quadrado, 9. Em cima, raiz de raiz, você multiplica os índices. Raiz cúbica de raiz quadrada, 2 vezes 3, 6. Então fica raiz sexta de 2 a sexta. Porque 2 a sexta é 64 fatorado. Vezes 2 a menos 3. Então, para tirar da raiz a base 2, você diz o quê? Como eu já falei na propriedade anterior. Quem está no Sol, cadê? Quem está no Sol fica na sombra, que está aqui embaixo. E quem está na sombra fica no Sol. Bota na sua cabeça. Divide o expoente pelo índice. 6 dividido por 6 fica 1. Está aqui, ó. Repete o resto. Divisão de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. 9 menos 6 está aqui, ó. Então, 9 menos 6, 3. Aqui, ó. Multiplicação de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Lembrando que 6 dividido por 6, 1.
mais o outro expoente, que é menos 3. Então, mais vezes menos, menos. 1 menos 3, menos 2. Divisão de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Menos 2, menos 3, dá menos 5. Você pode parar aqui ou não. Bota em forma de fração. 1 sobre 2 à quinta, porque o expoente é negativo. Então, 2 à quinta, 32. Então, 32 avos. Você. Que diz que 1 e 3 apenas. Olha aí. Uma revisãozinha de gráfico de função modular, exponencial e logarítmica. O gráfico da função modular vem em formato de V. É simétrica em relação ao eixo do Y. Função exponencial, eu sempre digo que é uma pista de skate, uma rampa de skate. Tá aqui, ó. Função crescente, função decrescente. Jamais o gráfico irá tocar no eixo de X. Isso já caiu e vai cair de novo no Enem. Tanto a função exponencial como a função logarítmica. Então, na função logarítmica, aqui é uma função crescente, aqui é uma função decrescente. Sempre você irá ler o gráfico, sempre da esquerda para a direita. Certo? E tá aí, letra B. Próximo exemplo. Sexta. Uma instituição financeira oferece um tipo de aplicação tal que após T meses, o montante relativo ao capital aplicado é dado por M de T igual a C vezes 2 elevado a 0,4T, em que C é maior do que zero. O menor tempo possível para quadruplicar certa quantia aplicada nesse tipo de aplicação é. Então, isso é um exemplo de função exponencial e compostos, matemática financeira. Então, fique esperto, juros compostos é semelhante à progressão geométrica e à função exponencial. Temos aí. Se ele está dizendo qual é o tempo que vai ser necessário para quadruplicar o capital inicial, então você bota no lugar do montante, você bota o quádruplo, 4 vezes o valor do capital inicial. Quanto é o capital inicial? C. Então, 4 vezes C é igual ao montante. Eu quero saber o tempo que é necessário para quadruplicar. Como esse C está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 4C dividido por C é igual a 2 elevado a 0,04T. Corta C com C, fica 4. Esse 4 você tem que deixar na mesma base do segundo membro. Então, 4 fatorado é 2 ao quadrado. Como as bases são iguais agora, você elimina as bases, corta as bases e irá igualar os expoentes. 2 é igual a 0,04T. Como isso daqui está multiplicando T, passa dividindo. 2 dividido por 0,4 é a mesma coisa de 2 dividido por 4 centésimo, ou 4 sobre 100. Divisão de fração, repete a primeira, vezes o inverso da segunda, que fica 100 sobre 4. Então, você multiplica 2 vezes 100, 200. Dividido por 4, 50. Então, 50 meses. 50 meses é a mesma coisa de 4 anos e 2 meses. Você divide 50 meses por 12 meses, que corresponde a um ano. 50 dividido por 12 dá 4 anos e 2 meses. Letra C. Está lá na questão, que é letra E, 21 quartos. Prosseguindo, o oitavo exemplo. Olha que questão linda, a URCA adora, a UES. Concursos, adora essas questõezinhas de função exponencial, de equação exponencial. Como resolver? Ai, meu Deus! Não se agonei não, meu povo. Tio Rafa está aqui. Olha aí, pegando essa expressãozinha aqui, você está vendo que eu peguei a expressãozinha e coloquei aqui. Então, você irá fatorar o 9, porque está diferente dessa base aqui, da potência. Deixa em bases iguais. Então, 9 fatorado é 3 ao quadrado. Tu irá inverter, botar o 2 fora, x dentro.
Então você está vendo que 3 elevado a x está igualzinho a isso daqui. Você usa o artifício e troca 3 elevado a x por y. Então você tem, para facilitar a compreensão, troca 3 elevado a x por y. Quanto é o MMC dessa equação aqui? Você sabe, ou era para saber, você sempre irá pegar o número que é divisível pelo outro. Com outras palavras, maior. Então, 27 dividido por 27, 1 vezes 1, 1 vezes y ao quadrado, y ao quadrado. 27 dividido por 27, 1 vezes 8, 8y. Está aqui. 27 dividido por 3, 9 vezes 1, 9. Então, você tem aqui a fração com o mesmo denominador. Você pode cortar o denominador, porque foi feito o MMC. Trabalha só com a parte de cima. A parte de cima virou uma equação de segundo grau, onde o que está na frente de y ao quadrado chama-se de A, está na frente de y, de B, e o que sobrou de C. Jogando na fórmula do tio Bhaskara, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, b, como você sabe, é menos 8, ao quadrado dá 64. O a, você sabe também que é 1, e o c é menos 9. Ao colocar aqui, menos vezes menos, mais. Então, 64 mais 36 dá 100. Continuando na fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a, nós temos que aqui o y menos da fórmula com menos 8 vai ficar mais. Raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 100 é 10. 8 mais 10, 18 dividido por 2, 9. 8 menos 10 dá menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Nós não podemos igualar a potência de 3 elevado a x a menos 1. Não convém. Você só pode igualar a base a um valor positivo. Então, nós iremos igualar 3 elevado a x por 9. Fatorando 9 é 3 ao quadrado. Por que eu estou igualando isso? Porque eu usei o artifício que 3 elevado a x no início da questão, chamei de y. Troquei por y. Então, 3 ao quadrado, 9. Corta 3 com 3, iguala os expoentes. Então, x é quarta, é letra. Próximo exemplo. Então, vamos aqui só comentar que um caminhão custa hoje 200 mil reais e sofre uma desvalorização exponencial de 10% por ano de uso. Depois de quanto tempo de uso, esse caminhão passará a valer 40 mil? Esse problema pode ser resolvido da seguinte equação exponencial. 0,9 elevado a x. Por que isso? Porque perdeu desvalorização, perdeu 10%. 10% é a mesma coisa de 10 dividido por 100, que é 0,1. R$1 tirando 10 centavos fica 90 centavos. Então é por isso que é elevado a x. X é o tempo. Vezes 40 mil. 40 mil é o valor aqui, ó, final. Então, montante, que é o valor do caminhão, houve uma desvalorização. Quanto tempo levou para o caminhão passar a ser 40 mil? Então, vamos descobrir o valor de x. Então, isso é a maneira de você armar a resolução desse problema. Próximo. Você sabia que essa figura aí, a da torre mais famosa do mundo, a Torre Eiffel, tem uma arquitetura delineada por uma curva que pode ser representada por uma função exponencial e uma função logarítmica? Olha aí, uma introdução de logaritmo. Logaritmo é simétrico à função exponencial. Você só aprende logaritmo se aprender função exponencial. É por isso que eu estou fazendo essa revisão de potenciação, equação exponencial, função exponencial, para entrar em logaritmo. Logaritmo, x, de um número n, é o expoente a que se deve elevar ao número a para que a igualdade a elevado a x seja igual a n. Entendeu? Não. Então vamos olhar simbolicamente. A potência a elevado a x dá um valor n qualquer. Isso equivale a dizer
que você vai jogar logaritmo nessa função, nessa equação exponencial. Log de n na base a é igual a x. Como é que tu resolve? Tu diz que a base do logaritmo elevado a x, que está aqui escrito, é igual a n. Então, estou provando que a função exponencial é o oposto da função logarítmica, simétrica, né? Lembrando que o logaritmano, que é o n aqui, ó, o logaritmano, tem que ser sempre maior do que zero. A base tem que ser maior do que zero e diferente de 1, certo? Aí vamos para consequências da definição. Log de 1 em qualquer base será sempre zero. Por quê? A elevado a zero é 1. Log de A na base A, quando o logaritmano for igual à sua base, sempre será 1. Por quê? A elevado a 1 é A. Igualdade de logaritmo na mesma base. Você está vendo que está base A, base A. Se as bases são iguais, isso implica dizer que esse logaritmano é igual a esse logaritmano. B é igual a C. A URCA adora essas consequências de definição de logaritmo. Aqui você está vendo uma potência com logaritmo no expoente. Quando a base for igual à base do logaritmo, tu corta A com A, sobrou quem? Só isso. É só prestar atenção. Você sabia que matemática e física andam juntas? Então, uma parte da física que usa muita matemática, muito logaritmo, está aí, acústica. É uma área da física na qual se pode observar o uso dos logaritmos. Beta é o nível sonoro, medido em Bell, em homenagem a Alexander Graham Bell. E é dado por beta é igual a 10 vezes log de I sobre I. Vamos lá. Limiar de audibilidade. Som. Então você está vendo aqui, ó, que a sensação de dor é acima de 120 decibéis. Muito ruidoso aqui, ó, a máquina de cortar grama, o limpador, né? O aspirador. Então um ruído aproximadamente 90 decibéis. O carro 70 decibéis, ruidoso. Silêncio de sua casa 30 decibéis. Ruído moderado, 50 decibéis. Quase inaudível, 10 decibéis. Chama para estudar! Meu Deus! Olha as propriedades dos logaritmos. Dessa forma, m maior do que zero e n maior do que zero e a maior do que zero e a sempre diferente de 1, são válidas as propriedades. Botei esses três aqui que são fundamentais. Jamais você pode esquecer. Multiplicação de logaritmano resulta na soma dos logs. Lembrando, na mesma base. Logaritmo quociente ou divisão de logaritmano resulta na subtração dos log. Lembrando, na mesma base. Logaritmo da potência. O expoente da potência do logaritmano passa a ser o coeficiente. Ele vai para frente do logaritmo multiplicando. Atenção. E por último, para finalizarmos aqui, a mudança de base. N maior do que zero. A maior do que zero. A diferente de 1. K maior do que zero. E K diferente de 1. Pode escrever que isso daqui a URCA adora. As faculdades de vestibulares tradicionais adoram isso. Uma vez, não, 2 vezes já caiu no Enem. Só 2 vezes. Então, mudança de base, você tem que prestar atenção. Isso acontece muito quando o logaritmano não é múltiplo da base. Então, quando isso acontecer, você vai botar log de n em cima e o log de a embaixo. Lembrando de uma base que tem que ser igual, tanto no numerador como no denominador. Normalmente você coloca na base 10. Então isso, peguei a essência de potenciação, de logaritmo e função exponencial. Quem gostou, aquele abraço. Tchau.